Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: "Ah, todos são filhos de Deus." Mas será que essa pergunta condiz com a verdade? Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro muito importante para a doutrina cristã. O livro de Filipenses e o livro de João, 1 João. No capítulo 3 de Filipenses nós vemos uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender, tanto com Paulo como com Cristo. No versículo 7 diz assim: "Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perdas todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé." Então Paulo ele começa a citar uma lei. Isso faz parte de uma defesa de Paulo, pois ele começa a dizer que ele era zeloso na lei de Moisés. Irrepreensível, né? Ele chega a dizer que ele era irrepreensível na lei de Moisés. Só que ele fala de uma mudança, de uma transição de lei em suas epístolas. Antigamente a que estava em vigor era a lei de Moisés, mas depois de Jesus ele veio trazer mudanças. Ele veio trazer mudanças não somente na lei, mas também no poder que nós iríamos receber para conseguir cumprir a lei. E ele começa a falar que ele reputou todas as coisas como esterco, ou seja, como uma coisa que não vale mais nada, para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que ele pudesse ter parte com a vida eterna. E Jesus ele fala que aquele que não nega a si mesmo, que não toma a sua cruz, não é digno dele. Aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, seu irmão, ama mais as coisas aqui da terra, mais do que a Cristo, não tem parte com ele, não é de Deus. Ele fala uma palavra muito interessante no versículo 10, que para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Então o intuito principal de Cristo, quando ele desceu, foi que a gente voltasse a ter comunhão com Deus de uma forma mais fácil, de uma forma que o próprio Espírito Santo iria estar dentro do ser humano para clamar pelo ser humano e para nos orientar em toda a verdade, como Cristo disse, que iria vir o Consolador para nos orientar em toda a verdade naquilo que nós precisávamos seguir. Precisávamos de poder para vencer o pecado, porque a lei antiga existia perdão de pecados, só que não existia uma capacitação como hoje nós temos, depois da vinda de Cristo. Uma capacitação para conseguir cumprir a lei, através da graça de Cristo. E no versículo 12 ele diz assim: "Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Então ele diz que está esquecendo de coisas que para trás ficam, ou seja, nós precisamos deixar coisas, precisamos renunciar a coisas para que a gente possa caminhar até o alvo que é Cristo. Precisamos deixar o nosso eu, deixar o nosso orgulho, deixar a velha natureza, a mentira, o roubo, a prostituição, a idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, uma das coisas que Deus ele quer fazer dentro do ser humano é tirar a ansiedade, tirar a tristeza que existe dentro dele. Porque o ser humano, a alma do ser humano clama por Deus. Todo ser humano tem a necessidade de buscar Deus. Só que o ímpio, ele rejeita a voz de Deus. E ele continua no caminho ímpio, longe de Cristo, longe da presença do Senhor, e não tem felicidade em si mesmo. Porque ele não consegue encontrar felicidade. Em Isaías diz que o ímpio não tem paz, diz o próprio Deus. Em 1 João nós vamos ver quem são os filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus, como muitos dizem? Em 1 João capítulo 3, diz o seguinte: "Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele." Então nós vemos que não são todos filhos de Deus. Apenas são filhos de Deus aqueles que conhecem a Deus, aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador. Tem muitos que dizem, que existem vários caminhos,
que levam até Deus, várias passagens que nos levam até o paraíso, mas isso é mentira. Satanás ele tem distorcido a verdade para que as pessoas não cheguem ao conhecimento pleno de Cristo, como Paulo estava falando. Que as pessoas precisariam deixar a sua velha natureza para alcançar o próprio Deus. E até o próprio Jesus ele disse que se não for por ele, ninguém chega até o Pai. No versículo 2 ele continua: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Não são todos filhos de Deus, que nasceram da água e do Espírito, mas o Espírito da verdade. Porque existem vários espíritos hoje em dia, rondando e enganando as pessoas. No versículo 3 ele dá uma característica: E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então o Filho de Deus ele não pode andar em pecado. Ele não deve estar na prática do pecado. Como fala no versículo 4, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então uma das características do Filho de Deus, ele tem um Espírito Santo que o ensina na verdade, e o próprio Deus purifica a sua alma e traz a paz, a tranquilidade que nós precisamos, e nos faz amigos de Deus. No versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Cristo não há pecado. E ele nos salvou para que fôssemos semelhantes a ele. No versículo 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Quem vive pecando não conheceu a Cristo. Quem vive no lamaçal de pecado está longe da presença do Senhor. No versículo 7 diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, não é filho de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo e ele peca, ele sente incômodo dentro de si. Ele não sente felicidade no pecado mais, porque Cristo desfez as obras do diabo que existia dentro dele. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. No versículo 15 ele diz: Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não é no pecado que nós vamos ter a nossa alegria. Se você vive pecando e você não sente incômodo nenhum dentro de você, você não tem o Espírito Santo. Logo, você não é considerado filho de Deus. Porém, Cristo morreu para que todos tivessem a oportunidade de serem considerados filhos, serem filhos de Deus e amigos de Deus. Então analise a si mesmo. Se você sente alegria em estar pecando, isso é uma grande evidência de que você não é filho de Deus. Mas para você que sabe que é filho de Deus, que sente incômodo, que não está feliz pecando, eu te convido a buscar o Senhor, largar os ídolos, gastar mais tempo na presença do Senhor, na oração, na leitura da palavra, buscando mais santificação. Jesus disse que aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que negar a si mesmo, não tem outra saída. Negue a sua vida aqui na terra e você terá parte com Deus na eternidade. Fique com essa palavra, medite e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.